Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente está vivendo, tão complicado aí, né? Para que a gente possa transitar com mais saúde e com mais sabedoria, né? Nesses tempos de coronavírus. Estamos aqui, Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da telinha está conosco ninguém menos que Rosa Freire de Aguiar, que vai conversar conosco sobre literatura, cultura, o seu período de quarentena, isso. Celso Furtado, né? Tanta coisa que cada conversa com a Rosa é uma alegria aí para a gente. Espero que para você também. A Eleonora ainda vai falar um pouco mais dela. Antes disso, eu quero te convidar para participar conosco dessa conversa, não só mandando seus comentários, mas também levando mais longe essas informações, reflexões que nos traz a Rosa, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais essa entrevista. Se quiser assistir depois, essa conversa fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Rosa, muito obrigada por você estar aqui remotamente nos estúdios Tutameia. Então, a gente pensou em conversar, a gente estava na internet vendo os teus relatos da pandemia em Paris e nos deliciando com essa sua saga em Paris. E queria que a gente se dividisse conosco, como é que está a sua vida em Paris com a pandemia? Olha, Leonora, na verdade é difícil, é um momento difícil, a sensação que você tem é que dá uma sensação que o tempo parou, né? Às vezes eu fico com a impressão de que o tempo parou, os dias são muito parecidos, e como se o tempo estivesse em suspenso, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu confinamento, digamos assim, não mudou muito, porque era mais ou menos o meu cotidiano, era trabalhar em casa, era não sair de casa, eu só saía mesmo de noite, e isso, é claro que a gente sente falta, né? Mas em Paris está bastante organizado o confinamento, não houve desabastecimento, que poderia ter havido, né, em supermercados e tal, não houve. A gente tem que, para sair, precisa de uma autorização a cada vez que você sai. Inclusive, se sair 2 vezes por dia, são 2 autorizações. Quem é que dá autorização? A autorização é você mesma que faz, quer dizer, é um atestado de boa-fé, digamos assim. O governo acredita que você está pondo chama-se atestação, aliás, na atestação, na qual você diz, você põe seu nome, endereço, a que horas você saiu, e qual é o motivo pelo qual você está saindo. Há mais ou menos listados uns 7 motivos por aí. Para ir a supermercados, enfim, compras elementares, básicas, para ir à farmácia, consultas médicas, digamos assim, apoio e ajuda a pessoas que são mais frágeis, ou trabalho, evidentemente trabalho, ou então eles dão assim, uma espécie de uma colher de chá, passear com o cachorro, isso também é uma coisa importante, e fazer dar uma saída fora de casa, no máximo 1 hora, e no máximo num raio de 1 quilômetro da sua residência. Você entrega isso para alguém? Como? Você entrega isso para alguém? Não. Você guarda no bolso, você fica com isso no bolso. Eu, nos 2 ou 3 primeiros dias, eu fui parada por um carro de polícia, aqui perto de casa. Eu estava completamente dentro da lei, digamos, mas veio uma policial, um carro onde havia uma policial, uma jovem que estava visivelmente nervosa também. Acho que era a primeira vez que ela tinha que, enfim, interpelar alguém que estava com essa atestação. E aí me perguntou, não, o que está fazendo na rua? Volta para casa. Eu digo, mas eu estou dentro da lei. Não, mas todo mundo diz que está dentro da lei e tal. Enfim, mas você sente que tem polícia vigiando. Quer dizer, passa a polícia ou de carro, ou de motocicleta, até a cavalo. Às vezes passa a polícia montada. E, na verdade, eles estão... Quer dizer, eu estava olhando outro dia, no primeiro mês de confinamento, foram lavradas 800 mil multas na França inteira. Quer dizer, é uma barbaridade, né? É uma barbaridade. Eles fizeram, parece que 3 milhões de controles, e 800 mil pessoas tiveram que pagar multa, foram multadas. E a multa é alta.
A multa é alta, a primeira dá uns 130 euros, que deve dar uns 800, 900 reais por aí, e depois, se você for reincidente, aí vai aumentando. E pode, inclusive, dar prisão. Enfim, eles estão controlando. Agora, existe uma espécie de como é que eu posso dizer? Criou-se uma espécie renasceu uma espécie de uma noção de cidadania e de uma certa solidariedade também, que está funcionando. Está funcionando, com as exceções de praxe, mas está funcionando bastante bem. Como assim? Conta um pouco desse aspecto. Quer dizer, o país está bastante confinado. Eles calculavam no início que, se eles conseguissem confinar 70% da população, já estava bom. E, na verdade, há cidades em que eles estão conseguindo 90% a 95%. Claro que uma cidade grande como Paris, as cidades grandes, é sempre mais difícil, né? Embora a cidade esteja muito mais esvaziada. Quer dizer, eu estava lendo outro dia que parece que 15% a 20% da população de Paris saiu. Quem tinha casa no campo, casa do pai, por exemplo, estudantes que vinham muito para cá, enfim, faziam os estudos, morando num estúdio pequenininho, nessas horas voltou tudo para a casa do papai e da mamãe, né? Se fosse aí, as suas filhas voltariam para casa, quer dizer, é uma coisa. Isso aconteceu. Então, a cidade já está mais vazia do que ela é normalmente. Além do mais, você não vê quase carro, praticamente você vê muito pouco carro. Então, é mais fácil de você confinar que uma cidade também mais rica, que as pessoas moram em espaço um pouquinho maior, então é mais fácil você confinar, né? Agora, tem, evidentemente, digamos, no entorno de Paris, na periferia mais pobre, aí é muito mais difícil confinar, né? É o mesmo problema que tem em toda parte, né? O confinamento depende também das condições que você tem em casa para ficar confinada, né? Mas está sendo bastante seguido. Tem sempre as exceções e tal, tem um dia bonito, até porque a primavera chegou muito bonita, então dá vontade realmente de sair de casa, né? Está escurecendo mais tarde, só escurece lá pelas 8 e pouco da noite, então dá vontade de sair de casa, mas tem que segurar um pouco. A gente conversou no sábado com a Maria de Medeiros e começamos a entrevista pelas... Ela está em Paris. Ela está em Paris? Tem razão. A gente começou a entrevista pelas 7 e pouco, e às 8 todo mundo foi lá bater palma. Foi, tem as palmas. Ela levou a janela e estava sol aberto, assim, estava dia... Mas eu queria voltar aí, você falou das multas e que podia até dar prisão. Prisão sobre que justificativa? É atentado à saúde pública? Olha, na verdade, como poderia dar prisão qualquer coisa, é mais a reincidência, né, que dá prisão, né? Quer dizer, a primeira multa é 135 euros. Se você for multado pela segunda vez na mesma semana, tem que ser na mesma semana, passa para, se não me engano, acho que 450, 500, uma coisa assim, depois passa para 700 e tal, chega a 3.200 euros. E se você for reincidente, digamos, mais do que 2 vezes numa quinzena, aí você tem uma espécie de prisão que provavelmente depois eles relaxam. Quer dizer, eu vi que foram interpelados a ponto de ser levado para a delegacia e prende ou não prende, coisa de umas 300 pessoas. Quer dizer, não era muita gente. Mas aqui existe uma coisa chamada julgamento rápido, que você, para esses casos, você é julgado em 48 horas. Então, quer dizer, as pessoas ficam presas e são detidas, né? Presas não, detidas, e vão ter o julgamento. Eu tenho a impressão que, dependendo da situação, deve ter um relaxamento dessa prisão, mas existe a pena de prisão. Queria te perguntar um pouco sobre a cobertura da imprensa aí, da pandemia. Bom, você está nos relatando, o que você está nos relatando não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, porque, como você está acompanhando aqui, os governos, muitos governos estimulam até a quebra da quarentena. Agora, aí, como é que está a cobertura da imprensa? Tem tanta coisa sendo discutida, acho que mundialmente, sobre esse momento tão excepcional. Como é que está a cobertura da imprensa? Eu acho que aí nós estamos iguais, Eleonora, porque está monotemática, né? Quer dizer, você tem todos os jornais, tem, enfim, eu não sei, a impressão que dá vendo jornais, eu vejo relativamente pouco, eu ouço muito rádio aqui,
e as rádios, quer dizer, as rádios informativas, né, de informação contínua. E tem muito, eu diria que está 95% do coronavírus. Com todas essas, digamos, com correspondentes em outros lugares, em outras cidades da França. No rádio tem muito mais correspondentes no exterior do que na televisão, curiosamente. E que falam muito. Eles têm, por exemplo, tem uma rádio que eu ouço, que é a France Info, que tem uma coisa chamada Clube dos Correspondentes. Então, eles pegam jornalistas do mundo inteiro, ou da France Presse, enfim, eles fazem uma espécie de um acordo, né? E aí você tem, de fato, relatos do mundo inteiro. Na televisão é mais difícil, porque talvez a televisão seja mais caro ter um correspondente, né? Ali pelo rádio você vai mais rápido, né? Agora, se fala realmente do coronavírus o dia inteiro, quer dizer, nos jornais impressos, na imprensa escrita, você consegue saber outras notícias, inclusive as do nosso país, né? Saiu agora, por exemplo, no Mundo de Sábado, saiu uma matéria grande sobre a demissão do Moro, enfim, todas as loucuras do Bolsonaro. Tinha saído 3 dias antes uma matéria muito grande, boa matéria, sobre o Bruno Covas. Então, quer dizer, você consegue saber até outras coisas, entendeu? Mas, evidentemente, que o coronavírus como é que eu posso dizer? É o assunto, né? Isso não tem muito jeito. Isso eu acho que... Eu estava até conversando com um amigo meu outro dia, ele dizendo, quando será que a gente vai ter um noticiário de outros assuntos, entendeu? E o corona vai ser ali, sei lá, a coluna de baixo, de baixo, enfim, não sei, por hora não é assim, não. Pé de página par, né? Quando que vai ser pé de página? Mas você diria, Rosa, que a imprensa daí, ou a mídia em geral, ela está relativamente engajada nesse processo de prevenção ou de tentativa de dificultar a expansão da pandemia? Mas 100%, 100%, 100%, tudo que eu ouço na imprensa, aí rádio, televisão, tudo, permanentemente para dizer, tome cuidado, faça o que eles estão chamando aqui, eu não sei como é que está chamando no Brasil, gestos barreira, quer dizer, são gestos que você faz para formar uma barreira para o vírus não atacar, digamos assim. São gestos óbvios, lavar a mão, se for espirrar no cotovelo, enfim, são mais ou menos aqueles 4 ou 5 gestos que a Organização Mundial da Saúde pediu, né, para as pessoas fazerem. Eles estão chamando aqui de gesto barreira. E isso o tempo todo, quer dizer, digamos, há uma espécie de uma mobilização. Não à toa, tem uma coisa curiosa, não à toa, os políticos estão usando muito um vocabulário bélico. Você vê o próprio Macron, por exemplo, no primeiro discurso que ele fez, quando ele anunciou, digamos, o confinamento, foi dia 16 ou 17 de março, por aí, ele usou 6 vezes a expressão nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, quer dizer, e ele está... eu não sei nem se isso é bom ou ruim, chega uma hora que também não pode abusar, mas ele foi muito firme nisso, de que nós estamos em guerra. Eu vi hoje, agora há pouco, eu estava vendo o discurso do Johnson também, no sentido de que o vocabulário todo é de batalha, operação, o front, ele usa essas palavras todas ligadas a uma espécie de uma consciência de que é uma guerra. É uma guerra curiosa, porque, na verdade, você tem uma guerra que o mundo inteiro está com um inimigo só, né? Coisa que a gente não imaginou. O Brasil está com 2, né? Não é? Que ia ser um brigando contra o outro, as superpotências, mas não, dessa vez você tem o mundo inteiro brigando contra um inimigo só, né? O que ele disse é que no Brasil nós temos dois inimigos, né? Porque o governo... É verdade, no Brasil é um pouco diferente. No Brasil, e eu vejo que tem dias que no Brasil não é o coronavírus que está na manchete, né? Infelizmente. Tem outras manchetes mais importantes e mais urgentes. Agora, a imprensa não está vocalizando também reivindicações de setores empresariais, se é que existem aí, no sentido de abrir, ampliar, ou pelo menos flexibilizar a quarentena na área empresarial, industrial, enfim? Olha, no exato momento, o que está resolvido é que no dia 11 de maio começa o desconfinamento, digamos assim. Bom, a ideia, pelo que ainda estão discutindo muito, tem um problema muito sensível que é o das escolas, porque eles estão dizendo que a partir do desconfinamento, as crianças, digamos, até
14, 15, 16 anos. Universidade não, universidade vai continuar sem aula, fechada e tal. E que as escolas poderiam voltar a abrir, mas isso vai dar um problema ainda, viu? Eu tenho a impressão que está muito delicado esse tema que o Macron anunciou, porque vários sindicatos de professores acham que não é o momento, que você não conseguirá nas escolas ter uma espécie de uma boa proteção sanitária para as próprias crianças, embora digo que as crianças não são provavelmente muito contaminantes, digamos assim, mas bom, isso é tudo mais ou menos, ninguém sabe bem, né? Então eu acho que isso ainda amanhã tem uma outra reunião de todos os partidos para ver o que resolve sobre isso. Bom, depois disso tem as empresas. O que eles estão pensando em deixar voltar, quer dizer, recomeçar a trabalhar, não são todas as empresas, não, mas são algumas em que você consiga ter um mínimo do que eles estão chamando de distanciamento social entre uma e outra pessoa, e todo o esquema sanitário para proteger os trabalhadores. Por exemplo, a Amazon foi multada, bem multada, aqui, a Amazon francesa, exatamente porque não estava dando proteção necessária aos trabalhadores, a pessoal, basicamente, aos entregadores, né? Porque a Amazon tem o pessoal que faz ali na logística e depois os entregadores, né? E aí eles foram multados pesado, foi uma multa pesada no tribunal, que o pessoal dos trabalhadores entrou pedindo proteção. A Amazon está fechada já há primeiro ia fechar uns 4, 5 dias, e aí ontem eu vi que vai fechar até dia 28, quer dizer, até amanhã, né? Vamos ver se vai voltar ou não, mas as multas são pesadas, quer dizer, teria ali no caso eles não deem essa... Eles provavelmente relaxaram um pouco, entendeu? Relaxaram. Eu mesma, pela primeira vez, coisa que não seja livro, eu comprei na Amazon, assim que começou o confinamento, eu comprei umas bobagens de casa na Amazon, e realmente os entregadores vêm. Quer dizer, ninguém tinha máscara naquele momento, há um mês atrás, ninguém estava usando máscara. Hoje não, hoje ele já vem com máscara. Mas ali houve uma espécie, talvez, um relaxamento, entendeu? E aí o pessoal entrou pesado na justiça trabalhista, ganhou uma coisa rápida, e a Amazon teve que fechar, e diz ela que está fazendo tomando todas as providências, e daqui a mais 2 dias fecha. Quer dizer, agora, as empresas que aparentemente vão reabrir, por exemplo, eu vi que a Renault vai reabrir. Que está com um parque, você não pode imaginar o que tem de carro parado no pátio, né? Loucura, eles fizeram umas fotos, tem um mundaréu de carro, quer dizer, que ninguém está comprando, você pode imaginar que ninguém está comprando carro nesse momento, e eles acham que vai haver, mas eles estão com vários na linha de montagem que tem que acabar. Não pode deixar lá solto o carro. Então, eles vão acabar, esses, em princípio, e vão, é o que estão dizendo, acham que daqui para o final do ano vai ter uma baixa grande, aí uns descontos de até 20%, 30% para você comprar os carros, para escoar um pouco a quantidade de carro que está no pátio, né? Tem uma quantidade muito grande. Mas algumas empresas estão retomando, sim, vão começar a retomar, mas tudo isso vai ser mais visível a partir do dia 11 de maio. Vamos ver como é que vai ser. Mas tudo... né? Essa reabertura controlada ou monitorada pelo governo, não? Total. Inclusive, como os sindicatos, porque houve uma coisa curiosa, a França está numa espécie de uma maré complicada, digamos. Quando eu vim em dezembro. Quando eu cheguei, estava o auge, quase chegando ao auge, mais ou menos, da greve dos transportes. Sim. Aí o Macron foi muito inábil, porque ele não fez naquele momento. Agora ele recuou, mas quer dizer, ele não recuou, ele postergou, digamos, a reforma da aposentadoria e da previdência, e ele foi ali um embate muito grande, e com esse embate, enfim, essas coisas que acontecem, às vezes sai o tiro pela culatra, paradoxalmente, ele fortaleceu muito os sindicatos. Os sindicatos estavam apagados na França. Ninguém mais ouvia falar em sindicato. Há uns 3, 4 anos, ninguém ouvia falar. Veio esse embate grande com os transportes, onde, de fato, de modo geral, os sindicatos são mais fortes, e aí os sindicatos voltaram a ter um protagonismo inacreditável. Então, agora, digamos assim, os líderes sindicais passaram a falar na televisão todo dia, toda hora, coisa que não estava acontecendo. No que arrefeceu, digamos, a greve dos transportes, acabou, veio
menos de um mês depois veio o coronavírus. Então, realmente, agora os sindicatos estão, entendeu? Estão fortes e estão, obviamente, vigiando a coisa a crise sanitária e as medidas sanitárias para as empresas voltarem a funcionar só com essas garantias, né? E eu acho que vão fazer assim, vão tomar essas medidas. E os coletes amarelos pararam de fazer a manifestação? Os coletes amarelos pararam, não é que eles tenham tido, quer dizer, a vida deles resolvida, é um problema muito forte de desigualdades entre a França, digamos, urbana, e a França, o que ainda existe de França semi-rural, digamos, as pequenas cidadezinhas, mas eles pararam, porque agora é uma espécie, Leonora, uma espécie de um medo coletivo, né? É o medo coletivo. 3 milhões de pessoas confinadas e temerosas, de uma forma ou de outra, você começa, né? Enfim, você ouve um caso aqui, um caso acolá, fulano contagiou, não contagiou, foi para o hospital, não foi. Então, algumas. Mas eles estão. Não vou dizer que os combates e os embates sociais terminaram longe disso, longe disso. Agora começou um outro. Hoje, quer dizer, hoje estourou, a França estava, enfim, pondo, enfim, aperfeiçoando e finalizando um aplicativo para você que vai fazer, chama-se Stop Vírus, ou Stop Corona, não sei como, acho que é Stop Coronavírus, Stop Covid, para você ser monitorado pelo Bluetooth nos celulares, e se tiver alguém perto de você que tenha sido contaminado, ele depois, o sistema te acha e te comunica por um SMS, enfim, não sei bem como, que você esteve perto de uma pessoa que foi contaminada, que convém você ficar de olho e tal. Bom, isso está levantando um auê aqui, porque hoje eu estava vendo de manhã o pessoal das associações de direitos humanos achando que isso é um perigo. Quer dizer, eu não sei, quer dizer, eles acham que, primeiro, terá de ser voluntário, não é? Se você não quiser, depois no celular. Agora, ao mesmo tempo, para que isso funcione, eles calculam que tem que ter mais ou menos uns 60% dos franceses que coloquem isso no seu celular, senão também não adianta nada. Então, eu não sei, eles estão aí discutindo, mas enfim, é uma arma boa, mas que pode ser em algum governo diferente, enfim, é complicado. Porque a questão da privacidade, da democracia, daqui a pouco também isso está... Eu confesso a você que eu acho, pelo que eu li, o governo está dando garantias bastante claras, que vai ser uma coisa temporária, é voluntário, enfim. Agora, vamos ver qual vai ser a adesão dos franceses, né, a isso. É interessante, mas tem que ter um mínimo de adesão, né, senão também não funciona. Como existe uma espécie de um temor coletivo que perpassa tudo, pode ser que as pessoas aceitem, né? Eu acho que eu aceito. Eu fiquei pensando, eu acho que eu vou aceitar. Eu, de modo geral, eu desativo o Bluetooth. Eu não uso praticamente. Mas eu estou achando que talvez eu aceite. Eu acho que eu vou aceitar. Queria te perguntar em relação aos serviços públicos. Ônibus, metrô, como é que as coisas estão funcionando? A TT Andrade, que está nos assistindo desde Londres, ela manda um comentário aqui. Aqui em Londres, os ônibus não se entram pela porta da frente, sim pela porta traseira. O motorista está isolado e com máscara. Obrigado, TT, aí, que está sempre assistindo. Como é que estão? Então, ela traz esse depoimento aí de como é que estão os serviços... Se eu te disser que eu não peguei ônibus em todo o confinamento... Muito bem, muito bem. Aliás, nem metrô. Eu não sei. Não, metrô eu sei porque tem um que passa debaixo da minha casa aqui pertinho, que eu ouço ele passando, faz aquele barulho, eu sei que está passando. Deixa eu te dizer, nos ônibus, passam ônibus aqui perto de casa, não tem vivalma, me dá até pena do motorista. Ele passa vazio, volta vazio. Já tem aqui, há muito tempo eu não pego ônibus em Londres, já que normalmente o motorista é um pouco separado por uma placa grande de plexiglass, de acrílico, do que for. Então, ele já tem, provavelmente eles puseram mais, mas já existe essa separação. Agora, os ônibus passam as moscas, porque as pessoas que estão indo se deslocar para trabalho, eu acho que estão indo muito mais por metrô e trem. Em compensação, os trens de subúrbio andam lotados. E aí tem o problema de que ainda não é obrigatório você usar máscara
Houve um problema na França, que esse eu não sei exatamente o que aconteceu, foi a escassez de máscara. Desde o início, aí entre outras coisas, né? Tem gente que diz que entra aí o problema de que eles tinham deslocalizado várias fábricas de máscara que havia na França, máscaras cirúrgicas e tal, e que, na hora, essas empresas foram fechando, e que de 3 anos para cá só havia 4 empresas pequenininhas que faziam máscara. Bom, então, com isso, no que veio a necessidade de você ter muita máscara, porque as máscaras duram relativamente poucas horas, não para a gente, mas eu digo para o pessoal que trabalha com saúde, né, os profissionais de saúde, a quantidade de máscara que a gente estava precisando era brutal, quer dizer, é uma coisa, e aí não tinha. Então, aí foi uma coisa meio assim, a gente dizia, não, a máscara não é tão indispensável, aí depois começaram a perceber a associação, enfim, uma espécie de ordem dos médicos daqui, diz, não, qualquer tipo de máscara é melhor do que nada. Então, mesmo que seja um lenço que você chega em casa e você faz, mais ou menos improvisa, já é melhor do que nada. E agora hoje, ontem, eles encomendaram milhões de máscaras da China e parece que está chegando agora algo como 25 milhões de máscaras por semana. E aí as farmácias vão começar a vender máscara. E aí, nos transportes públicos, vai ser obrigado a usar máscara. Mas, por enquanto, não é. Eu percebo na rua que tem cada dia mais gente com máscara. Eu moro num bairro que não tem muita gente, quer dizer, enfim, se você sai não tem muita gente, tem muito pouca gente na rua, de fato, mas, digamos, de uns 10 dias para cá, as pessoas estão cada dia mais com máscara, viu? Cada dia mais. Eu não saio, eu também saio de máscara, sempre estou saindo de máscara. Isso. Vocês estão de máscara? A gente não sai de casa. A gente não sai, não estamos saindo. Não estamos saindo. Nós estamos aqui em quarentena desde dia 12 de março. Desde o dia 12 que a gente não sai de casa. Não, eu saio basicamente para compra, né? Quer dizer, tem supermercado perto de casa, farmácia, eventualmente, se for o caso. E saí uma vez para uma consulta médica que estava marcada já há muito tempo. Perguntei para o médico se ele ia estar presente, ele disse que ia, como era perto de casa, aí eu fui também, mas também não estou saindo também, estou quieta em casa. Boa. Rosa, você começou, se não me engano, no dia 18 de março, o seu Diário de uma Confinada, que está cheio de poesia, de jornalismo, de memórias, tem literatura, tá muito bacana, né? Você, desses textos aí que você escreveu, você gostaria de pensar, não pensar um texto, mas alguma dessas memórias desses dias aí, já são 40 dias, né? Amanhã completa 40 dias, enfim. O que você pensa, destaca desse seu Diário de uma Confinada? Olha, na verdade, porque a gente é jornalista sempre, né? A gente tem uma espécie de um DNA aí de jornal em algum lugar, né? Na verdade, quer dizer, eu estou com muito trabalho de tradução, de tudo isso, então eu estou com muito trabalho normal. Mas eu confesso também que eu estou um pouco desconcentrada. Está difícil, às vezes, concentrar. Eu estou fazendo uma tradução muito difícil, que é a do Proust, é uma coisa muito difícil, é um texto muito difícil, e a concentração não está acompanhando necessariamente o nível que o Proust exige, digamos assim. Então, eu fico, às vezes... E o noticiário é imbatível, quer dizer, você fica vendo o que está acontecendo aqui, sendo que o noticiário brasileiro ainda tem o outro lado da crise política, né? Quer dizer, que também é... Então, aí o Facebook, na verdade, é tipo assim, meio hora do lanche, entendeu? Assim, de dar uma parada e vou escrever alguma coisa. Aí aquela coisa, aquele um pouco olhar jornalístico, digamos, de ver noticiário, ver o que está aparecendo, o que não está. Teve a coisa do outro dia, eu vi naquele post que eu fiz que estava aumentando o número de gente comprando bidê. Tem umas coisas de bobagens assim, entendeu? E que eu acho engraçado escrever, mas na verdade é um pouco uma espécie de um ranço que eu tenho de jornal, que nós três temos, aliás, e de escrever alguma bobagem sobre o que está acontecendo, um lado mais curioso, mais exótico, mais, enfim, que é menos explorado, entendeu? Que sai um pouco do caminho mais conhecido de política e tal, enfim, aí eu fico fazendo essas coisas. Mas eu gosto de fazer, eu acho engraçado.
Eu acho engraçado. Ontem eu fiz não sei se vocês viram, que eu recebi por um amigo do Facebook, uma coisa sobre meu bisavô. Meu bisavô era uma pessoa interessante, era um farmacêutico que trabalhou muito com a flora brasileira. Ele morreu em 1910, por aí, e ele tinha umas coisas, tinha um dos fármacos que ele fez foi o tal do óleo de capivara, e que era contra a tuberculose, contra, assim, indisposições pulmonares. Aí eu brinquei de quem sabe isso pode ser utilizado, de repente, para coisa da vida. Mas, enfim, são umas coisas assim que eu pego pelo lado mais, digamos, mais curioso do noticiário, né? E agora não sei, eu não estou escrevendo todo dia, tem dias que eu não escrevo, tem dias que eu estou mais concentrada. E, enfim, estou tocando, mas eu gosto, eu acho divertido fazer isso no Facebook, eu acho divertido. Mas eu tô realmente um pouco afastada de redes sociais, estou me afastando um pouco, porque senão a tradução sofre muito, né? Então, como eu estou com muito trabalho, felizmente eu estou com bastante trabalho, o que também ajuda, né, a passar o confinamento, né? A gente estava lembrando aqui, antes de começar a transmissão, vou mostrar aqui. Falando em tradução, né? Falando em tradução, desse livro que você traduziu, ele está colocando aqui bem na frente, uma tradução premiada, né, Rosa? Fala aí um pouquinho. Foi, essa tradução eu fiz pela editora Todavia, saiu em 2018, eu acho. Isso. Ela foi premiada, eu fiquei muito contente, ela ganhou o prêmio de tradução da Biblioteca Nacional, ano passado. Bem, mas aí houve um problema, enfim, mais um do governo Bolsonaro, que a Helena Severo, que era a presidente da Biblioteca Nacional e muito competente, muito empenhada em levar e segurar a Biblioteca Nacional e conseguir verba, tudo isso, bom, ela foi, como é que eu posso dizer, praticamente afastada, porque o Bolsonaro resolveu trocar a presidência da Biblioteca Nacional. E pegou uma pessoa cujo nome eu confesso que eu já esqueci, acho que é Nogueira, esqueci o primeiro nome dele. E aí foi exatamente no dia em que haveria a cerimônia de entrega dos prêmios, não era só o meu, quer dizer, a biblioteca daria 7 ou 8 prêmios, tinha melhor romance, melhor ensaio, melhor livro de poemas, enfim, e tinha melhor tradução. E no dia, exatamente, que já estavam convites distribuídos, isso foi início de dezembro, houve esse problema, evidentemente, essa loucura que o Bolsonaro fez, inclusive ele nomeou o outro antes da Helena ter sido demitido, que é um erro crasso que qualquer Casa Civil também poderia ter resolvido, mas, pelo visto, a Casa Civil também ali falhou, né? E aí a Helena, quando soube pelos jornais, pediu demissão, e aí a cerimônia foi suspensa. O novo presidente da Biblioteca Nacional, evidentemente, ele deve ter percebido que, enfim, que alguns dos premiados não eram propriamente, enfim, alinhados com ele, para dizer o mínimo, e ele, então, suspendeu a entrega do prêmio. Não houve a cerimônia, e pronto, enfim, nós ficamos, quer dizer, o prêmio foi mantido, o prêmio era inclusive em dinheiro, e o dinheiro foi depositado, quer dizer, nós fomos premiados, digamos, mas a cerimônia do prêmio, que dava muito, e eu acho que eles provavelmente vão acabar esse prêmio, não sei se eles vão continuar com esse prêmio, que era um prêmio muito bem feito, muito aberto, com jurados muito bons, mas eu acho que eu tenho cá por mim que eles vão acabar com esse prêmio. A coisa na cultura está muito ruim, né? Tá. Não sei bem o que vai acontecer, mas é um choque. Rosa, você está também envolvida no centenário do Celso Furtado. Tem livro novo aí. Eu vou mostrar aqui o livro. A última vez que você esteve aqui, você falou... Tudo anotado aqui. Dos diários. Agora você está num outro projeto. Como é que é isso? Então, eu estou com outro projeto. Na verdade, eu tinha fechado 2 projetos. Quer dizer, um era os Diários de Celso, e o outro projeto que eu tinha fechado era digamos, uma seleção da correspondência dele. A correspondência do Celso é gigantesca. E eu tinha proposto... Foi um projeto que eu demorei quase 2 anos nesse livro,
simbolicamente, não sei bem como dizer, eu entreguei esse livro no primeiro dia do confinamento. Confinei, entreguei o livro, foi tudo no mesmo dia, por coincidência. O livro já está na editora, na Companhia das Letras, mas eu tenho cá por mim que talvez atrase, porque toda a programação das editoras, né, de modo geral, na França foi igual, estão um pouco atrasados, e tem livros que não vão sair neste momento, outros foram suspensos, enfim. Mas o livro é o seguinte, quer dizer, já há uns 2 anos eu comecei a ler a correspondência recebida, basicamente a correspondência do exílio, dos anos do exílio. Evidentemente, por motivos óbvios, quando foi exatamente nos anos em que Celso passou exilado, foram 21 anos, 20 e poucos, que ele mais exercitou a arte epistolar, digamos assim, né? Exatamente porque está fora, foi o momento em que ele mais escreveu e mais recebeu carta, né? Eu digo cartas mais pessoais, porque claro que antes ele, na época que ele dirigiu a Sudene, na época que ele foi ministro do Planejamento, claro que havia uma correspondência profissional muito grande, né? E depois, quando ele foi ministro da Cultura, também. Mas eu digo ali naqueles 20 anos de exílio, grosso modo, digamos de 64 a 84, aí a correspondência se adensou muito. Bom, então eu comecei, as cartas do exílio estão aqui em Paris, estão aqui em casa. Eu comecei a ler essa correspondência há uns 2 anos e fui vendo que tinha coisa muito interessante, muito interessante. Aí eu comecei, o primeiro projeto era fazer só a correspondência do exílio. Digamos assim, a minha ideia era fazer uma espécie de uma anatomia do exílio pelas cartas. Bem, e aí, conversando com a editora, a gente achou que talvez fosse melhor abrir esse leque um pouco para colocar cartas pré-exílio e pós-exílio. Bom, e foi então o que eu fiz, aí eu virei uma cartomante, né? Eu lia carta o dia inteiro, entendeu? Estava lendo cartas o dia inteiro. Não cheguei a ter nenhuma brilhante diagnóstico para o país, mas enfim, ficava lendo carta o dia inteiro. E aí, de fato, tinha muita coisa interessante. Mas, evidentemente, cartas é um gênero muito delicado, porque você precisa da autorização do remetente e do destinatário para publicar. No caso do remetente, porque eu tenho também as cartas que Celso enviou, não todas, mas uma boa parte, as cartas são minhas, então não tem problema de publicar. Mas os remetentes, os destinatários para quem ele escreveu e os remetentes que escreveram para ele, eu precisaria de autorização. Isso é muito delicado, é muito complicado, é muito difícil, porque no caso de Celso, talvez eu diga que uns 90% ou 95% dos missivistas já tinham morrido. Então é mais complicado, porque você tem que falar com a família. Bom, então eu resolvi, então, a partir daí, as cartas do exílio eu tinha feito uma pré-seleção, já estava com uns 200, mais ou menos, uns 200 missivistas. Aí eu digo, eu não vou conseguir autorização de 200 pessoas nem daqui a 10 anos. Então, desisti, resolvi refazer o projeto. E aí o projeto é basicamente o seguinte, eu dividi o projeto entre interlocutores brasileiros e interlocutores estrangeiros, digamos. Aí peguei, a única coisa que me interessa são as cartas de trocas de ideias, as cartas, digamos, intelectuais. E são muitas, muitas, muitas. É impressionante o diálogo que Celso e uma série de pessoas manteve durante esses, digamos, 20 anos de exílio. É impressionante. Então, por exemplo, entre os brasileiros, eu peguei... Deixa eu ver, eu vou tentar assim, começar, porque eu fui por ordem alfabética. Talvez eu fale não na ordem alfabética, mas enfim. Tem Antônio Cândido, Antônio Calado, Fernando Henrique, Florestan, Otto Maria Carpo, Ottaviani, não sei, tem um monte de gente. Eu vou até pegar, deixa eu pegar uma lista aqui para te dizer. Olha aqui, Florestan, Francisco Iglesias, Francisco Oliveira, Francisco Refora, Hélio de Aguaribe, Luciano Martins, Maria da Conceição, Plínio de Arruda Sampaio, enfim. Aí eu fiz uma coisa de políticos, dos políticos, basicamente. Celso não era muito de se corresponder com político, mas tem algumas cartas que são muito interessantes. Tem uma do Carlos Lacerda, por exemplo, que é a mais antiga dos políticos, convidando o Celso para a Frente Ampla, a qual Frente Ampla não foi para lugar nenhum, mas enfim, bom. Depois tem umas cartas do Sarney, do Lula, do Arraes. Bom, isso
digamos, eu tenho uns 30 interlocutores brasileiros. Dos estrangeiros, mais ou menos, são menos, são uns 20, talvez, eu dividi entre uns da época da CEPAL. A correspondência com o Prebisch é um dos pontos altos do livro. É uma beleza a correspondência de Celso com o Prebisch, porque ela atravessa uns 60 anos, desde que Celso era muito jovem, foi para São Paulo, ele tinha menos de 30 anos, e vai até o final da vida do Prebisch, já com 80 e tal, e são umas cartas que mostra ali uma espécie de uma amizade que houve grande entre eles, de muito respeito mútuo, de muita admiração, mas são muito bonitas. Esse é um dos pontos altos do livro, correspondência dele com o Prebisch. Depois eu peguei mais uns 2 ou 3 da época da CEPAL também, o Aníbal Pinto, Oswaldo Sunkel, enfim, bom. Depois eu peguei mais uns 2 ou 3 de Cambridge, que Celso foi... Primeiro ele fez pós-graduação em Cambridge, depois ele foi professor em Cambridge. Então eu peguei alguns economistas, basicamente aquela primeira geração dos keynesianos, o Nicholas Calder, o Richard Kahn, a John Robinson, enfim, o Sraffa, aqueles, digamos, keynesianos de primeira geração. Depois eu peguei algumas do Brasil, digamos assim, como é que eu posso dizer, os liberais. Então tem o Boudin, tem o Roberto Campos, tem o Bulhões, e depois alguns assim dos Estados Unidos e da França. Nos Estados Unidos tem vários, entre eles o grande bom momento do livro, a meu ver, são as cartas com o Hirschman, Albert Hirschman. Tem umas cartas que eles também se corresponderam muitos e muitos anos. Depois tem o François Perroux na França, tem, enfim, tem economistas do leste, tem o Inácio Sachs, o Kaletsky, o Oscar Lang, enfim, mais ou menos esse universo mais de economistas e historiadores e alguns políticos do exterior que eu peguei também. Então tem esses 2 blocos, e aí dá-lhe de carta, né? Tem muita coisa interessante, o livro vai dar mais ou menos umas 400 e poucas páginas por aí, mas é uma seleção bem, quer dizer, eu já fiz umas 2 ou 3 seleções que eu fui selecionando, e é isso, quer dizer, o que me interessa, o que me interessou nesse livro é a troca de ideias entre eles. Quer dizer, eles falam, por exemplo, a correspondência com o Fernando Henrique, que também é um dos pontos altos, eles se trocaram muitas cartas, anos 60, basicamente, quando o Fernando estava no Chile, depois na França, mas enfim, bom. Eles falam com muita liberdade de tom um com o outro, digamos, comentando os trabalhos que o outro está fazendo, as pesquisas. Fernando diz que está fazendo a pesquisa tal, Celso dá palpite, diz que gostou disso, não gostou daquilo. Todos eles, Jaguaribe, o que está fazendo, o que não está, Ottaviani, Florestan, entendeu? Isso é que me interessava, essa troca de ideias, os temas que eles debatiam. E aí a gente vê que era outro mundo, né? Era um mundo bem mais, como é que eu posso te dizer? Os temas eram... Engraçado, você vê que os temas um pouco sumiram, fala-se muito de imperialismo, de desenvolvimento, no caso do Brasil, muito de Nordeste. São temas que a pauta era outra. Quer dizer, basicamente esses livros são concentrados, essas cartas são concentradas nos anos 60 e 70, e a pauta, obviamente, mudou, né, bastante. Né? Mas é muito interessante, fazer uma espécie de um percurso que você faz um pouco no mundo das ideias, na segunda metade do século XX, digamos. É mais ou menos essa a ideia do livro. Legal. Bom, imagino que para você seja meio difícil de lembrar de coisas específicas, mas a hora que você começou a citar os missivistas aí, né, com quem eu fiquei muito curioso com 2 figuras. Não sei se você vai se lembrar de alguns, pelo menos dos temas das cartas, a correspondência dele com o Antônio Calado e com Otto Maria Carpo. A do Carpo é uma delícia. A do Carpo, lembro bem. Em 67, Celso encontrou com Sartre, e que o Sartre tinha a revista chamada Le Temps Moderne, e que estava querendo fazer um número especial sobre o Brasil. Na verdade, quem deu o nome do Celso para o pessoal ligado à revista foi o Ottaviani. Bem, então, o Ottaviani disse, o Sartre anda meio aborrecido, porque diz que o brasileiro não responde carta, ele não consegue fazer esse número e tal. Aí Celso foi encontrar com Sartre e com a Simone de Beauvoir também
também estava junto. Bom, lá ali na varanda do Lacopólio, onde eles moravam ali perto, o Sartre e Simone moravam ali perto, bom, enfim. E aí o Celso disse, não, eu me comprometo a fazer e eu farei. E o Sartre fez a brincadeirinha, brasileiro não responde a carta e tal, bom. E o Celso disse, não, pode deixar que eu vou fazer. E fez. E uma das pessoas a quem ele pediu colaboração foi o Carpo para falar sobre a literatura brasileira. Então, as cartas do Carpo são um brilho, são todas escritas à mão, uma letrinha muito bonitinha, toda a correspondência dele é escrita à mão, e uma coisa curiosa, que em papel de seda, aquele papel de correspondência aérea, né, que a gente usava, e o que eu acho fantástico é que tem duas cartas, ele escreve muito, praticamente sem margem, ele digamos, faça uma margem de nem meio centímetro de cada lado, mas é uma letra bastante regular, e num dado momento ele acaba a despedida no meio de uma página. Ele aí rasga a parte de baixo, que não está escrita, o que é fantástico, porque e eu entendo, quer dizer, ele poderia precisar daquele papel para outra carta, né? Então não há por que desperdiçar metade de uma página, que inclusive o correio ficaria mais caro, provavelmente, o envelope, o selo. Então, as cartas, mas ele se queixa muito nessas cartas de estar sendo muito perseguido pelo ele, se não me engano, nesse momento ele perde a colaboração com o Correio da Manhã. Correio da Manhã, eu estou em 67, mais ou menos, é por aí que eu estou falando isso. E ele está muito ressentido com a situação brasileira, e para ele, pelo que eu não tinha nem ideia que o Carpo fosse uma pessoa tão envolvida no processo político brasileiro, mas nesse momento ele estava particularmente envolvido, queixando-se de que ele está com muito pouco dinheiro, que ele não tem dinheiro muito para se sustentar, enfim, bom. O Calado, mas as cartas do Carpo são uma beleza. O Calado é uma correspondência ao longo dos anos. Pra você ter ideia, Celso, quando chegou ao Rio, jovem jornalista, foca, digamos assim, aos 19 anos, ele veio para o Rio para estudar Direito. Bom, mas ele resolveu fazer resolveu ser revisor do Correio da Manhã. Então, não era revisor, era suplente de revisor. Bom, ele vai ser suplente de revisor e tinha que fazer uma prova de português e uma prova de conhecimentos gerais. Quem aplica essa prova para ele é o Calado. O Calado já era jornalista do Correio da Manhã. Inclusive, o Celso comentava que a prova de conhecimentos gerais era meio capciosa, porque provavelmente havia algum erro de geografia, alguma coisa assim, você não prestava muita atenção e passava, entendeu? Você tinha que estar muito atento, bom, enfim. Então, eles tiveram uma amizade muito grande. Depois, quando o Celso foi ser professor em Cambridge, em 73, Calado estava lá também, fazendo um trabalho muito bonito, que era sobre a censura aos jornalistas e aos escritores latino-americanos. Então, eles tiveram sempre muito contato, muita convivência. E as cartas, tem uma, por exemplo, bonita do Calado, vou ver se eu publico, escritas... Eu me interessava em fazer uma ilustração com as cartas mais manuscritas, né? Que eu acho mais interessantes, né? E o Calado explicando que acabou de escrever um livro e tal, que é o Quarupi, né? Que vai ser o Quarupi. E ele conta, pois acabei de escrever e tal, te mando um pedaço, queria que você falasse, enfim, tem muita coisa interessante, viu? Tem umas cartas bonitas também do Bertrand Russell, tem um capítulo que eu fiz, mais ou menos, que eu chamei digamos, algo como assim, os defensores da democracia, uma coisa assim, em que tem cartas do Bertrand Russell, tem do Shane McBride, que na época foi depois ser presidente da Anistia Internacional. O Bertrand Russell tem 2 cartas, ou 3 do Bertrand Russell, convidando o Celso para o Tribunal Russell. Houve vários, né? Houve primeiro o da Guerra do Vietnã, depois houve o da corrida armamentista, depois houve um sobre a América Latina, houve várias sessões, né? E tem muita coisa interessante, viu? Realmente, acho que vocês vão gostar do livro quando sair. Com certeza. Bom, você está falando de outro mundo, de fato, você fica falando desses personagens convivendo, dessa troca de ideias, é um
outro mundo mesmo. Agora, sobre as ideias do Celso Furtado, a gente começou falando aqui da pandemia, você falou do Boris Johnson, do Macron. De alguma forma, as ideias do Celso Furtado, as ideias de desenvolvimento, as ideias, digamos, que vem um mundo mais solidário, você acha que vão renascer de alguma maneira nessa pandemia? Você vê a atualidade de Celso Furtado renovada nesse momento? Eu não posso dizer que é a atualidade do Celso, quer dizer, a atualidade do Celso eu acho que até tem, por todos os livros teóricos dele. O que, curiosamente, eu estou falando do ponto de vista da França, hein? Eu não sei do ponto de vista de outros países europeus. Do ponto de vista da França, o discurso, o Macron fez três pronunciamentos em cadeia. Fez o primeiro que comunica o confinamento, que ele não fala, aliás, a palavra confinamento em nenhum momento, embora seja isso que ele era isso que ele estava anunciando. Ele fez um outro para dizer como estavam as coisas, e ele fez agora um terceiro para falar do desconfinamento. Num deles, já não lembro qual era, ele disse, enfim, ele dá a entender que o momento é muito difícil, e ele diz é o momento de nós nos reinventarmos, e eu em primeiro lugar. E, de fato, eu não sou, provavelmente, uma macronista, mas não sou mesmo. Agora, eu devo reconhecer que o Macron está se reinventando. Quer dizer, o Macron, ele nunca escondeu, aliás, o prisma liberal dele, ele nunca escondeu. Ele foi ministro da Economia do governo anterior, do Hollande, e ele nunca escondeu que ele tinha esse viés liberal. Ele está se mostrando, na verdade, muito pouco liberal para os padrões brasileiros, os padrões que a gente conhece do chamado liberalismo, neoliberalismo, muito pouco, pelo contrário. Ele está se mostrando, talvez seja uma reinvenção, digamos assim, uma espécie de... Ele está abrindo uma brecha para uma intervenção muito maior do Estado. Isso é visível em todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo francês. Eu estou falando só da França, eu não sei se em outros países está acontecendo o mesmo. Na França, com toda certeza, tem palavras que você começa a ver, fala-se em planejamento, fala-se numa coisa que até um tempo atrás parecia heresia, em nacionalização, temporária, porém se fala. Quer dizer, fala-se, como é que eu posso dizer, num papel do Estado, novamente, como um Estado mais protetor, digamos assim, mais providência, reinvestimentos na máquina pública, no sistema público de saúde. Quer dizer, de certa forma, você sente que a coisa, não sei se vai funcionar, mas você sente que está se encaminhando, e já as medidas, inclusive, já estão se encaminhando para uma maior presença do Estado na vida, não há a menor dúvida, isso não há a menor dúvida. Os franceses são muito favoráveis a isso. Saiu uma pesquisa há uns dias mostrando que em 85% os franceses são favoráveis. Sabe aquela pesquisa que você dá uma afirmação e pergunta se você é a favor ou contra aquela afirmação, até onde você concorda e tal? Tinha uma dessas afirmações que dizia o mercado tem que ser menos valorizado do que o Estado. Então, 85% dos franceses concordam com essa afirmação. Bom, tem outra que diz deve-se pensar novamente numa espécie de uma soberania ou mais francesa ou mais europeia. 80% das pessoas concordam, porque houve agora o problema de alguns fármacos, de alguns remédios que estavam sendo fabricados na China e que custaram para chegar. A matéria-prima não veio, enfim, custou para chegar o remédio. Então, é um discurso que não cai, quer dizer, não vou dizer que seja música necessariamente ao ouvido de todos, mas não cai em ouvidos loucos, como se diria antigamente. De fato, há uma espécie de uma receptividade da sociedade francesa, que está habituada a um Estado bastante já protetor, digamos assim. E as medidas todas que o Bruno Le Maire, que é o ministro da Economia, que também é uma pessoa que vinha da direita e também deu uma virada, são todas no sentido de um Estado protegendo, sim, gastando, sim. Quer dizer, ele diz claramente, a gente não está preocupado com gasto no momento. Agora, você vai dizer, depois veremos? Depois veremos. Depois de apagar o incêndio, no momento é o Estado bombeiro, digamos assim, né? Aí apaga o incêndio, e aí?
Bom, aí tem várias hipóteses. Evidentemente, a mais óbvia é que o déficit vai aumentar, claro que vai. Uma delas é você acabar com a obrigatoriedade europeia de ter de déficit até só 3%, e que já provavelmente vai estourar, se é que já não estourou. E aí tem que ver como é que financia. Aí talvez o Bruno Le Maire, que ele não é bobo, ele não está falando por hora de aumentar os impostos de uma forma horizontal. Ele não está falando. Provavelmente vai acontecer isso, vai acontecer. Já o Piketty deu uma entrevista outro dia, dizendo, não é tão questão de aumentar horizontalmente, é questão de você, digamos, focar numa fiscalidade mais justa, digamos assim, é o que ele fala, a expressão que ele usa. E que seria, obviamente, nas empresas que mais tiveram, enfim, que estão melhores. Enfim, a receita é essa, né? Não tem muita saída, né? Então, você sente que, de fato, agora, isso é na França, não sei se isso vai acontecer em outros países da Europa. Na Alemanha, pelo que a gente vê, tem um pouco isso, né? Mas é uma coisa um pouco diferente também, né? Na Espanha, com o Pedro Sánchez também está querendo fazer isso, mas tem menos meios do que a França. Em Portugal, mal ou bem, o Antônio da Costa está lá fazendo, né? Então, eu não sei o que vem. Se isso será suficiente para uma mudança de paradigma, aí não sei. E sobre a sociedade? Você falou aí de um pouco dos governos, medidas dos governos pós-pandemia, né? Uma situação. E sobre a sociedade, eu pego carona aqui de um dos nossos internautas, o Afonso Camargo, que pergunta como será o cenário na Europa pós-pandemia. Você falou há pouco dos governos, e no início você falou que podia haver talvez um renascimento do sentimento de cidadania, do sentimento de solidariedade. Você acha que há chance para isso ou a vida é dura para todos e cada um vai seguir cuidando do seu próprio nariz? Pois é, Rodolfo, eu aquela coisa do wishful thinking, né, que você gostaria que as pessoas mudassem a cabeça, né? Eu vi outro dia uma frase que eu fiquei até um pouco assustada, que é um ministro que eu gosto muito também, que é o chanceler francês, o Jean-Yves Le Drian. O Le Drian é uma pessoa que tem uma carreira política muito antiga, muito sólida, já passou por muitos governos e tal. E ele disse uma frase que ele foi disse, olha, eu não sei se vai mudar muita coisa, e o que eu temo é que mude para pior. Ou seja, que as coisas ainda fiquem piores do que elas estavam hoje. Eu não sei, o que se sente neste momento aqui, mas eu te digo, não sei quanto tempo isso vai durar, digamos assim, existe uma espécie de um elan de solidariedade, existe. Quer dizer, os franceses têm bastante isso. Os franceses, por exemplo, são, dos povos da Europa, os que mais contribuem não, ainda não. Os que mais contribuem com associações caritativas, com terceiro setor, com tipo Médicos Sem Fronteiras, entendeu? Você vê muita gente querendo fazer gestos, fazendo desde bolo para levar para os profissionais da saúde que estão nos hospitais. E isso mexeu com as pessoas e as pessoas estão realmente querendo ajudar. Isso é fato, eu acho que isso a maioria do país tem. Agora, se isso vai ser suficiente, como eu falei, para mudar o paradigma de uma sociedade, agora, eu acho que vai ter que ser na base de um certo voluntarismo. Por exemplo, você quer ver, o Bruno Le Maire, que é o ministro da Economia, a Air France está muito mal, né? Como todas as companhias aéreas, a Air France está achando que, não vou dizer que ela vá à falência, mas as perdas são gigantescas, né? Eles então pediram ao governo ver como é que podia fazer uma espécie de um auxílio à Air France. Bom, o governo não fala em renacionalizar a Air France, não é isso, mas está separando enfim, um envelope, como se diz aqui, de 5 bi de euros, que não é pouco, né? Mas está fazendo exigências. Assim, tudo bem, os 5 bi, mas vocês vão ter que se ajustar um pouco a fazer uma aviação mais ecológica, digamos assim. Não sei o que será isso. Não sei como é que você vai ter que comprar avião novo, não tenho a menor ideia, não me pergunte como é que vai ser. Mas, quer dizer, ele está fazendo uma espécie de uns pedidos e de umas exigências que eu acho que tem que ser por aí. Se não vier por parte do governo, as pessoas, claro, se mobilizam. Que existe uma mobilização aqui muito forte em termos da coisa da ecologia, isso existe.
Agora, se vai acontecer logo depois do final dessa epidemia, não sei. Você sente que há, como é que eu posso dizer, há um interesse, as pessoas... É curioso, cada um, no fundo, tem a sua pandemia, né? Quer dizer, você sente, por exemplo, os ecologistas estão dizendo, agora chegou o grande momento, quando acabar essa epidemia, a gente vai agora para um mundo mais, como vocês estão vendo, a poluição diminuiu, o barulho diminuiu, o que tudo é verdade. Agora, se vai ser suficiente para retomar, em termos da mudança climática lá de trás, que estava se falando disso, não sei. Tomara, né? A gente fica na torcida. O que você sente é que há, de fato, uma espécie de um elan de solidariedade, um elan de homogeneidade. A sociedade está bastante homogênea neste momento na França. Agora, como tem muita desigualdade também internamente, o que vai acontecer depois, a gente não sabe, né? Por exemplo, o desemprego. Eu estava vendo o mês de março, o desemprego na França aumentou 7%, o que é uma barbaridade, uma barbaridade. Embora o governo tenha feito uma medida, que aqui chama de desemprego parcial, que para ajudar as empresas que estão tendo que demitir, o governo, no desemprego parcial, ele garante 85% do salário dos empregados, e está garantindo. E a empresa, em princípio, garante 15%. Mas tem umas que não estão conseguindo nem os 15%. Então, é claro que vai haver, já deve estar havendo, falências em série, né? Agora, o que vai sair desse mundo? Eu espero estar aqui para a gente viver um pouco isso e ver, né? Não, mas é verdade, é um mundo instigante. Tomara que saia alguma coisa, tomara que o Jean-Yves Le Drian esteja errado, quer dizer, porque se é para sair para piorar, para ser ainda pior, enfim, difícil, né? Legal. E aí, Rodolfo? Acho que é isso. A gente queria agradecer muito a Rosa. E antes de a gente partir para o encerramento, queria lembrar para você que está nos assistindo, que mandou perguntas, a gente procurou colocar algumas das questões aí que foram levantadas pelos internautas para a Rosa, ela respondeu a tudo. Todo esse material fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal e clique na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. E todo o nosso trabalho está disponível, está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br, com o que a gente convida aí a Rosa a dar a sua mensagem aí para o povo que nos acompanhou, nos acompanha e que vai seguir com a gente pela internet afora. Bem, eu só quero agradecer vocês imensamente. Eu já tive a oportunidade de falar isso com vocês e gostaria de reiterar. Eu acho que o trabalho que vocês fazem fantástico. Quer dizer, hoje em dia até tem mais gente fazendo isso, mas vocês estão fazendo isso há muito tempo, com empenho. Eu não imagino quantas pessoas vocês já entrevistaram, mas deve ser um número considerável, né? E é um arquivo fantástico esse que vocês têm. Quer dizer, vocês estão em cima da atualidade, né? Vocês estão, tudo que acontece, vocês chamam alguém, um testemunho, né, para dar um depoimento. E eu fiquei muito feliz quando você me chamou de novo para aparecer, Leonora, eu fiquei muito feliz. Enfim, falar um pouco aqui da vida de confinamento privilegiada, sem a menor dúvida, eu tenho absoluta certeza, isso que me dá muita pena. O que eu fico mais apenada é ver as condições no Brasil. Isso realmente... É evidente que está se respeitando o confinamento menos do que aqui, mas enfim. Mas o problema é que você vai ter muita gente que você não vai conseguir confinar, que você não vai, entendeu, conseguir atender, que os hospitais podem estar muito cheios e muito sem, entendeu? Isso é muito triste, muito triste. Eu espero que essa epidemia no Brasil, enfim, quem sabe dizem que esse vírus às vezes se segura um pouco mais com calor, né? Se derrete com calor, vamos ver, mas isso é muito triste, quer dizer, que você dependa que esse vírus consiga fazer com que as desigualdades se agravem, é muito ruim, isso é muito ruim, quer dizer, eu fico muito apenada, isso realmente eu fico com muita tristeza, espero que não seja isso, vou acompanhar vocês, daqui a pouco vocês, assim, o próximo infectologista que vocês pegarem, a gente vai fazer na entrevista. Legal. Eu agradeço muito a vocês, a Rodolfo, a Eleonora, é sempre um prazer conversar com vocês. Legal. Obrigada, Rosa. De nada, tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, foi isso aí, essa
entrevista com a Rosa Freire de Aguiar, contando um pouco pode. do seu diário de uma confinada em Paris, contando da experiência que está vivendo e também das atitudes dos governos da Europa, e especialmente o governo da França, para enfrentar a pandemia, para tentar diminuir a disseminação do vírus pelo país, né? Medidas que são muito diferentes das que a gente vê sendo tomadas aqui no Brasil. Confinamento, né? Confinamento para valer, firme, né? para valer lá. As pessoas têm que se dar uma autorização, têm que levar um documento escrito explicando por que está na rua, há multa se essa justificativa não é aceita pelos responsáveis pela fiscalização, enfim. E aqui, mesmo os governos estaduais que vinham tendo uma atitude mais responsável em relação ao combate ao vírus, parece estar fraquejando. E isso aí é muito triste, porque o resultado vai ser mais mortes, mais gente, mais vulneráveis, os mais pobres e que estão sofrendo. Eu vi hoje, já tinha saído outro dia essa notícia, mas eu só vi hoje, o sindicato dos motoristas de ônibus de São Paulo, dos condutores, anunciou que já houve 4 mortes de motoristas por coronavírus confirmadas, e outras 11 estão sendo avaliadas, mas, enfim, 15 mortes de motoristas de ônibus de São Paulo por causa do coronavírus ou alguma questão aí pulmonar, respiratória, né? Então, só isso já deixa escarrado, né? Exposto aí quanto é necessário que não só cada um de nós tome precaução, mas que o Estado haja, atue para defender o povo, defender a saúde do Brasil, defender a saúde dos paulistas, dos paulistanos, dos gaúchos, dos catarinenses, dos amazonenses, enfim, de todos nós. O Estado precisa atuar, e a saúde tem de estar em primeiro lugar, a vida tem que estar em primeiro lugar. Exatamente. Isso, então? Com isso a gente encerra, dá um tchau aí para você, lembrando de nos visitar aí no Tutameia TV no YouTube e no tutameia.jor.br, o nosso site que ancora todo o trabalho dos tutas aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.